Muitos procuram passagens bíblicas que fortaleçam a fé e ofereçam conforto, mas existe um versículo que quase nunca é abordado em sermões, talvez por causar estranheza ou desconforto. Ele está no livro de Amós e expõe uma verdade profunda que pode mudar nossa forma de enxergar a esperança e o juízo. Hoje, vamos percorrer toda a história das Escrituras para entendê-lo melhor. Não haverá invenções ou acréscimos fora da Bíblia, apenas uma narrativa envolvente baseada no texto sagrado. Abra o coração para uma jornada intensa pelas palavras divinas e descubra por que esse versículo é tão pouco mencionado. O alerta de Amós. O profeta Amós viveu em uma época de prosperidade para Israel, mas também de idolatria e injustiças sociais. Ele não era um sacerdote nem um escriba, mas um homem simples que apacentava rebanhos e cuidava de sicomouros. Deus o escolheu para trazer um alerta severo contra a arrogância e a corrupção que reinavam no Reino do Norte. O povo confiava em rituais vazios e acreditava que o dia do Senhor traria apenas alegria. Mas Amós recebeu uma mensagem diferente. A profecia de Amós destacava a necessidade de retidão, de conversão genuína e da busca pela justiça, em meio a denúncias contra a opressão dos pobres e a hipocrisia nos cultos. O versículo que quase ninguém prega se destaca: Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Essa sentença é tão forte que chega a desconcertar quem lê. Muitos preferem ignorar essa advertência, talvez por ela quebrar expectativas sobre momentos de glória. Naquela época, havia a ideia de que o dia do Senhor seria um evento de libertação e triunfo para Israel, mas Amós revela que, sem arrependimento e obediência, aquele dia significaria julgamento. Não havia espaço para falsas esperanças construídas sobre práticas religiosas vazias. Ainda hoje, esse versículo nos questiona: o que buscamos de fato quando desejamos o cumprimento das promessas divinas? Será que estamos prontos para a santidade que Deus requer? Essa reflexão inicial nos convida a olhar para toda a história bíblica em busca de entendimento. Para compreender esse alerta, precisamos voltar ao princípio. Gênesis descreve a criação de todas as coisas e a forma como Deus colocou o ser humano em um jardim perfeito. Deus viu que tudo o que criará era bom. Adão e Eva desfrutavam de comunhão plena com o Criador até o momento em que se deixaram seduzir pela desobediência. Esse ato de rebeldia inaugurou um ciclo de distanciamento que influenciou todas as gerações seguintes. O pecado, a partir desse instante, passou a fazer parte da realidade humana. A terra se viu manchada por violência e maldade, como mostra a história de Caim e Abel. Com o tempo, as pessoas se multiplicaram e a perversidade se espalhou. Vemos em Gênesis o relato de Deus decretando o dilúvio como uma forma de reiniciar a humanidade, preservando apenas Noé e sua família. Porém, mesmo após esse recomeço, o coração humano continuou inclinado ao erro. Dessa maneira, toda a narrativa do Antigo Testamento envolve a luta entre uma aliança oferecida por Deus e a infidelidade do povo. Entender esse pano de fundo é essencial para perceber por que o alerta de Amós é tão significativo. Deus sempre buscou um relacionamento sincero com Israel, mas repetidas vezes eles se afastaram. O dia do Senhor, anunciado pelos profetas, não seria apenas um dia de regozijo automático para quem se intitulava povo de Deus, pois o Altíssimo é justo e requer sinceridade. Após o dilúvio, Deus escolheu Abraão para iniciar uma história de fé e de promessa que marcaria profundamente a trajetória de Israel. Em Gênesis, ele diz a Abraão que faria dele uma grande nação e que, nele, seriam benditas todas as famílias da terra. Essa aliança envolveria um povo que deveria ser luz para as demais nações, um canal de bênção que refletisse a glória divina. Abraão obedeceu ao chamado, saiu de sua terra e partiu sem saber ao certo para onde ia. Mesmo enfrentando desafios, como o longo período de espera pelo filho prometido, ele manteve-se confiante. Quando finalmente Isaque nasceu, a fidelidade de Deus ficou ainda mais evidente. Contudo, com o passar das gerações, os descendentes de Abraão nem sempre permaneceram fiéis. Houve momentos de fidelidade, mas também inúmeros episódios de idolatria e desobediência. Ainda assim,
A promessa divina seguia firme, sinalizando que o Altíssimo agiria na história. Da descendência de Abraão viria o Messias, a esperança de salvação para a humanidade. Amós, séculos depois, atuou como profeta quando o povo já estava estabelecido em Israel. Entretanto, a aliança exigia compromisso. Não bastava ter Abraão como pai biológico, era preciso ter a mesma fé, obediência e humildade que marcaram o patriarca. Esse desencontro entre a forma como Israel vivia e o que Deus esperava pavimentou o caminho para o severo anúncio de Amós. Depois de Abraão, Isaque e Jacó, a nação cresceu e se tornou numerosa no Egito. Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão e conduzi-lo à terra prometida. Durante essa travessia, a lei foi entregue no Sinai, estabelecendo os mandamentos que regeriam a vida social e espiritual de Israel. Mesmo após chegar a Canaã, uma nova fase começou, na qual o povo passou a ser governado por juízes e depois por reis. Nesse período monárquico, surgiram profetas que clamavam pela fidelidade e justiça: Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e outros. Inúmeros mensageiros eram levantados em tempos de crise moral. Amós encontra-se entre eles, com a missão de advertir o reino do norte a respeito de seus pecados. Seu livro não é longo, mas o recado que traz é direto e cortante. Ele apontava a hipocrisia nos sacrifícios, a opressão dos necessitados e a falsa sensação de segurança que dominava o povo. Falava de modo claro sobre o engano de depositar confiança em um dia do Senhor cheio de glória e sem consequências para o pecado. O argumento era que a retidão não se expressava em meras tradições exteriores, mas em corações transformados. As profecias de Amós abalavam o povo que não esperava tamanho rigor, pois a mensagem continua falando sobre autenticidade e respeito à vontade de Deus, além da importância do juízo divino. A menção ao dia do Senhor remete ao julgamento definitivo que, segundo vários textos proféticos, viria sobre Israel e sobre as nações. Em muitas passagens bíblicas, esse dia é pintado como um tempo de restauração para quem anda em obediência, mas também de trevas para quem ignora a justiça. Sim, Amós adverte: não se enganem com um triunfalismo vazio. Se vocês não abandonarem o pecado, enfrentarão a ira que desprezam. A ideia de juízo divino não era novidade no Éden. Deus já havia estabelecido que a rebeldia traria consequências. No tempo de Noé, o dilúvio foi resultado desse juízo. Em Sodoma e Gomorra, houve destruição por causa da corrupção que tomava conta das cidades. E ao longo da história de Israel, cada vez que quebrava a aliança e não se arrependia, enfrentava exílios, invasões e calamidades. A fala de Amós, portanto, está arraigada na coerência divina. Deus não muda e não tolera a iniquidade. O profeta adverte que desejar o dia do Senhor sem considerar o arrependimento é insensatez. Por isso, o texto é tão duro e tão pouco mencionado. Ele exige que analisemos nossa conduta e as intenções do coração. A verdadeira esperança bíblica não se baseia em rituais vazios, mas em corações rendidos e obedientes. O papel da santidade é fundamental. Significa a separação do pecado e dedicação completa a Deus. Na história bíblica, vemos repetidamente a exortação: sede santos, porque eu sou santo. O povo de Israel foi chamado para ser um povo santo e distinto das práticas pagãs. Em Levítico, Deuteronômio e em boa parte dos escritos do Antigo Testamento, a santidade não era apenas um conjunto de regras, mas a condição para manter-se perto do Criador. Amós, ao apontar o dia do Senhor como trevas, mostra que não basta ter um rótulo de povo de Deus. Sem santidade, o tal dia traria desgraça, não alegria. Esse alerta sacode quem acha que o simples fato de pertencer a uma tradição religiosa garante bênção. A santidade está ligada a uma vida de amor ao próximo e de comunhão com Deus em cada detalhe. Não era algo restrito ao templo ou aos sacrifícios, mas uma postura integral de honestidade e retidão. Assim, esse versículo pouco pregado desperta uma pergunta pessoal: será que desejamos a vinda do Senhor porque queremos estar totalmente rendidos ao seu querer, ou porque imaginamos receber recompensas sem transformação?
A santidade confronta nossa superficialidade, mostrando que os olhos de Deus enxergam o íntimo. Quando ele vem, julga com perfeição. A mensagem de Amós não se limita a um povo antigo, mas ecoa em todo o Novo Testamento, que também insiste na pureza de coração como sinal de uma fé genuína. A persistência da misericórdia, apesar das duras advertências, é uma característica fundamental de Deus que aparece ao longo de toda a Escritura. Ele é misericordioso e lento para se irar. Mesmo em meio às profecias de juízo, percebemos a oferta divina de perdão para aqueles que se arrependem. Muitos profetas, inclusive Amós, deixam transparecer a esperança de que o Senhor restaure Israel, caso haja retorno sincero. O maior exemplo dessa misericórdia aparece em diversas passagens, como no livro de Jonas, em que Deus decide não destruir Nínive depois que a cidade se humilha em jejum e arrependimento. Esse princípio permeia toda a história bíblica. Sempre que o povo se volta para Deus, ele o recebe de braços abertos. E não seria diferente. Por mais que ele anunciasse destruição, também revelava a possibilidade de busca por Deus. Em um trecho, o profeta diz: "Buscai ao Senhor e vivei." Essa mesma lógica se aplica até hoje. Embora exista um dia de juízo e as profecias apontem para a necessidade de correção, Deus, em sua longanimidade, está sempre pronto para perdoar. A advertência sobre as trevas do dia do Senhor não é para nos afastar, mas para nos despertar a realidade de um Deus santo que deseja corações sinceros. A trajetória de Israel foi marcada por reis que se desviaram, mas também por alguns que buscaram a Deus de todo o coração. Josias foi um deles, encontrando o livro da lei e promovendo uma reforma espiritual em Judá. Ezequias também se destacou ao trazer de volta a adoração genuína e destruir ídolos. Esses exemplos mostram que, mesmo quando tudo parecia corrompido, havia a possibilidade de mudança. Amós não cita diretamente esses reis, pois estava concentrado no reino do norte, que tinha dinastias diferentes de Judá. Ainda assim, o princípio permanece. Quando governantes ou líderes clamavam ao povo ao arrependimento, Deus respondia. Isso fica claro ao longo dos livros de Reis e Crônicas. Quando o povo se rendia, havia uma renovação da aliança. No entanto, nas terras do norte, o povo não ouvia Amós. Continuavam confiando em sacrifícios que não refletiam uma vida transformada, rejeitando as palavras do profeta, considerando um homem incômodo. Mas a história registraria que, mais tarde, o reino do norte de fato caiu diante dos assírios, evidenciando que o dia do Senhor traz consequências sérias para quem ignora a justiça. Nenhuma unção aparente isenta as pessoas da responsabilidade de viver em conformidade com a vontade divina. Ao longo do Antigo Testamento, o dia do Senhor é mencionado em livros como Joel, Isaías, Sofonias e Malaquias. Cada um traz tons de esperança e de advertência, mostrando que o dia de Deus é um tempo de acerto de contas, mas também de libertação para quem o busca. Em Joel, por exemplo, fala-se de um derramamento do Espírito e, ao mesmo tempo, de um exército invasor que traria destruição. Em Isaías, há referências à restauração futura, mas igualmente um alerta sobre o julgamento. Essa dualidade reflete a justiça e a misericórdia divinas. Para quem se submete, o dia pode ser a realização de todas as promessas. Para quem permanece na dureza de coração, será um tempo de aflição. Amós concentra-se mais no lado do castigo, pois pregava para um povo convencido de que estaria imune. Ele precisava desmascarar essa falsa segurança. A Bíblia não esconde a seriedade do julgamento e, ao mesmo tempo, não deixa de anunciar a esperança. Essa mistura de temor e expectativa mostra quem Deus é, soberano, zeloso e cheio de compaixão. Mas a porta para o favor divino é o arrependimento, não o orgulho. O versículo que ninguém prega, portanto, chama a atenção para o risco de achar que a simples formalidade do culto garante a bênção. A essência sempre esteve no coração e na obediência. Por tantas vezes, esse alerta de Amós passa despercebido nos púlpitos, talvez porque as pessoas busquem promessas de vitória e prosperidade imediatas,
ignorando que o Deus da Bíblia também corrige. Falar sobre trevas não soa agradável. Muitos se sentem desconfortáveis ao imaginar que o mesmo dia que salva pode condenar. Contudo, não podemos escolher apenas as partes que nos animam. A Escritura inteira é inspirada por Deus. Pregar somente sobre a bondade, sem mencionar a justiça, gera uma compreensão incompleta. Amós, um profeta simples, mas firme, lembra que não existem privilégios que nos poupam de prestar contas ao Senhor. Quando olhamos para a mensagem bíblica como um todo, vemos o equilíbrio perfeito entre graça e verdade. Mesmo Jesus, em seu ministério terreno, falava sobre arrependimento e alertava para o juízo vindouro. O silêncio sobre versículos como o de Amós faz com que muitos criem uma ideia equivocada de um cristianismo apenas triunfalista, sem a cruz, sem renúncia e sem o reconhecimento de que Deus é santo. Talvez seja por isso que essa passagem incomode tanto. Se o dia do Senhor é tão temido, existe esperança. Sim, pois o mesmo Deus que executa juízo também oferece redenção. Em Amós, existem menções a um futuro em que Israel seria restaurado. Em outros profetas, encontramos a visão de um reino eterno de paz e justiça. E, quando avançamos para o Novo Testamento, o Messias prometido finalmente chega, trazendo salvação para judeus e gentios. A mensagem de Jesus vai ao encontro daquilo que os profetas anunciavam: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O Evangelho não anula o princípio de santidade, mas o confirma. Cristo oferece perdão, cura e libertação, mas também instrui a viver de forma digna. Ele fala de um dia em que separará as ovelhas dos bodes, e muitos ficarão surpresos ao descobrir que não estavam preparados. Assim, o alerta de Amós, embora duro, não é o fim da linha. Ele nos desperta para a urgência de buscar a comunhão com Deus. Se o povo do reino do norte tivesse dado ouvidos, poderia ter evitado o cativeiro. Hoje, nós podemos ouvir a mesma voz e realinhar nossa vida conforme a palavra. A esperança, então, surge como resultado de um coração quebrantado que acolhe a graça e se submete ao senhorio divino. No Sermão do Monte, em passagens como Mateus 7, o Messias enfatiza que nem todo o que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Essa exortação ecoa a mesma ideia. Não adianta ter aparência de religiosidade sem obediência genuína. Quando fala sobre o futuro, Jesus descreve tempos difíceis em que muitos se escandalizarão. Ele menciona que o amor de muitos esfriará por causa da multiplicação da iniquidade. Alerta ainda que devemos vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora em que ele voltará. Isso remete ao temor contido no versículo de Amós, pois o dia do Senhor pode surpreender quem não estiver realmente comprometido. A grande diferença no Novo Testamento é que, em Cristo, temos acesso direto à reconciliação. Ele é o sacrifício perfeito que apazigua a ira divina para todo aquele que crê. Mas a fé verdadeira implica mudança de vida. Não se trata de cumprir regras para merecer a salvação, mas de evidenciar que a graça nos alcançou e nos transforma. Ainda assim, o alerta profético permanece vivo, pois Deus não se agrada de aparências, mas de quem vive em espírito e em verdade. Os escritos de Paulo, Pedro, Tiago e João mantêm o mesmo tom de equilíbrio entre promessa e advertência. Paulo fala sobre a vinda do Senhor como um evento súbito que pegará desprevenidos os que não vigiam. Ele reforça que não devemos entristecer o Espírito Santo, mas andar em amor, humildade e fidelidade. Pedro menciona que muitos zombarão, dizendo que a promessa da volta de Jesus está demorando demais. No entanto, ele explica que Deus é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tiago incentiva os irmãos a não apenas ouvirem a palavra, mas a serem praticantes. João fala sobre o amor como evidência de quem conhece a Deus. Essa unidade de pensamento reforça que o alerta de Amós não ficou no passado. O Novo Testamento, ao mesmo tempo em que revela a plenitude da graça, não apaga a necessidade de uma postura séria diante de Deus. O dia do Senhor,
agora associado ao retorno de Cristo, ainda será um tempo de juízo para os que creem e vivem a palavra. Para os que agem com superficialidade, poderá ser um momento de choque. Amós continua relevante ao nos lembrar que não devemos abraçar uma segurança ilusória. Olhando para trás, vemos que Israel repetiu várias vezes o erro de achar que tinha proteção incondicional. Após o cativeiro assírio do Reino do Norte, Judá, o Reino do Sul, também foi levado ao exílio na Babilônia, porque seguia a mesma trilha de pecados. Os livros de Crônicas e Reis deixam claro que as transgressões constantes resultaram em consequências dolorosas. A idolatria e a injustiça social foram algumas das principais causas da ira divina. Os profetas clamavam para que o povo se lembrasse do pacto e vivesse de forma coerente com ele, mas a repetição de práticas erradas culminou em destruição e abandono da terra. Apesar disso, a misericórdia de Deus se manifestou quando permitiu o retorno de um remanescente para Jerusalém. Os relatos de Esdras e Neemias mostram esse processo de reconstrução e renovação. Por vezes, nós também vivemos como se estivéssemos imunes às consequências de nossas escolhas. O mundo moderno apresenta armadilhas semelhantes: consumismo, vaidade e indiferença. O versículo que Amós proferiu não é um presságio antiquado, mas um lembrete de que a fé sem autenticidade não prevalece. Desse modo, a história de Israel soa como um espelho, instigando-nos a rever nossa forma de viver. O medo de falar sobre o versículo: ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Será de trevas e não de luz, revela nossa tendência de fugir de temas que não agradam os ouvidos. Alguns líderes religiosos preferem discursos sempre positivos, temendo afastar as pessoas com mensagens de juízo. Entretanto, a Bíblia nos mostra que o amor de Deus inclui correção. Quando confrontados por esse tipo de passagem, somos levados a perguntar se realmente buscamos conhecer o coração de Deus ou apenas queremos bênçãos imediatas. A mensagem de Amós quebra o conformismo, dizendo que não há como viver longe dos princípios divinos e ainda esperar um futuro de total proteção. É preciso assumir responsabilidade por nossas atitudes. Isso não significa que precisamos viver em pânico constante, mas sim que não devemos cair na falsa ideia de que Deus é apenas um provedor de favores. O Senhor requer fidelidade, humildade e justiça. O profeta, por inspiração divina, balançou as estruturas de um povo que se julgava inabalável. Essa mesma voz ressoa em nossa época para que não aceitemos um cristianismo sem profundidade. Se toda a Bíblia, incluindo os textos proféticos, continua atual, como aplicar a mensagem de Amós em nossa vida? Primeiramente, devemos refletir sobre nossa devoção. Será que procuramos um relacionamento verdadeiro com Deus ou nos apoiamos em rituais externos? É essencial verificar se nossa prática religiosa se traduz em amor ao próximo, integridade e compromisso com a verdade. Além disso, devemos questionar se não estamos abraçando uma mentalidade triunfalista que ignora a necessidade de correção. Deus, em sua bondade, pode nos abençoar em vários aspectos, mas isso não nos libera de viver segundo a palavra. Precisamos lembrar também que o juízo divino não é apenas um tema para o passado ou para ficarmos temendo o futuro distante. Ele se manifesta em diferentes momentos da história, mostrando que cada colheita está relacionada ao que plantamos. As igrejas e comunidades cristãs de hoje ganham muito quando abordam todo o conselho de Deus, sem omitir passagens que apontem para a disciplina e a reverência. Uma fé madura não foge dos capítulos mais difíceis, mas enxerga neles um convite ao crescimento. A verdade bíblica, ainda que dura, leva à libertação e ao encontro com a soberana vontade de Deus. O Novo Testamento fala do dia de Cristo como a consumação do propósito divino, quando ele voltará para buscar os que lhe pertencem e julgar o mundo. Pedro afirma que virá como ladrão de noite, pegando desprevenidos os que não aguardam em vigilância. Paulo explica que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então os vivos serão arrebatados. A advertência de Amós continua valendo, pois o dia do Senhor, agora entendido como a vinda de Jesus, não será apenas festa para todos.
Somente os que têm um relacionamento sincero com Ele participarão dessa alegria eterna. Quem vive de modo displicente, mesmo declarando-se cristão, poderá se surpreender, assim como os israelitas se surpreenderam com o juízo profetizado por Amós. A urgência da mensagem permanece. Não estamos mais no reino do norte, mas enfrentamos tentações parecidas, orgulho, materialismo e falta de compaixão. O dia do Senhor será de glória para quem ama a Deus em verdade, mas poderá ser de trevas para quem se recusa a trilhar o caminho da santidade. Assim, o versículo que poucos pregam deveria ser lembrado com frequência, pois realça a necessidade de vigilância e comunhão autêntica. A Bíblia faz questão de mostrar que a fé genuína produz frutos visíveis. Em Gálatas, lemos sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tiago ressalta que a fé sem obras é morta, e Jesus diz que a árvore se conhece pelo fruto. Essas passagens se harmonizam com o que Amós tanto pregou. Não basta falar em nome de Deus. É preciso demonstrar essa ligação por meio de escolhas diárias. A vida dedicada a Deus não é perfeita, pois todos somos suscetíveis a falhas, mas existe uma busca constante pela retidão e pela proximidade com o Criador. Essa dedicação nos prepara para o encontro final. Quando entendemos a gravidade e a beleza do dia do Senhor, passamos a levar mais a sério as palavras bíblicas. Não queremos viver de aparências, mas desfrutar da plenitude de caminhar com Deus. Em Israel, naquela época, muitos achavam que as festividades e ofertas garantiriam um favor divino. Contudo, o profeta bradou que Deus rejeitava aqueles cultos vazios. A coerência entre aquilo que professamos e a maneira como vivemos é o ponto central. Mesmo hoje, a pergunta de Amós continua válida: por que desejamos o dia do Senhor? Qual a motivação do nosso coração? Uma das marcas mais destacadas em toda a Escritura é que Deus se agrada dos humildes. Em Provérbios, lemos que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nos Evangelhos, Cristo ensina que o maior no reino de Deus é aquele que se faz servo. A arrogância e a autossuficiência do reino do norte foram determinantes para a queda. Quando o povo se sentia tão seguro a ponto de achar que estava acima do juízo, demonstrava um coração orgulhoso. Amós bateu de frente com essa altivez, ressaltando que a justiça divina não faz acepção de pessoas. Os humildes reconhecem seu estado, clamam por perdão e rendem a vida a Deus. Esse é o caminho para receber misericórdia e ser restaurado. A reverência se manifesta na adoração genuína e no respeito ao próximo, pois assim cumprimos o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sem humildade e reverência, o dia do Senhor se transforma em um pesadelo de trevas para quem insiste no eu. Por isso, olhar para esse versículo pouco pregado é uma forma de nos despirmos de toda presunção, lembrando que, sem Deus, nada podemos fazer. Chegamos ao final dessa jornada pelas Escrituras, observando como o alerta de Amós se conecta a toda a narrativa bíblica. O versículo que ninguém prega não deve nos amedrontar sem motivo, mas sim nos conduzir ao arrependimento. A santidade é um relacionamento real com Deus. Ele ecoa a verdade de que o dia do Senhor não é uma data festiva para quem vive de aparência, mas uma celebração gloriosa para quem anda em comunhão sincera com o Criador. Apesar do tom de juízo, a esperança brilha, porque o mesmo Deus que julgou Israel enviou seu Filho para redimir o mundo. Em Cristo, temos perdão e acesso ao trono da graça. Contudo, esse privilégio não significa que podemos viver sem responsabilidade. O alerta de Amós continua válido para toda a geração que se julga inatingível. Olhando para o futuro, sabemos que Deus cumpre suas promessas. Haverá um dia em que ele julgará as nações e estabelecerá seu reino definitivo. Aqueles que o buscarem de coração encontrarão descanso eterno, enquanto os que desprezarem sua justiça enfrentarão o lado tenebroso do juízo. A escolha é nossa, e a Bíblia não omite essa verdade. Que essa mensagem nos incentive a examinar a alma, corrigir rumos e abraçar a fé prática que agrada ao Senhor.
O livro sagrado transborda amor e advertências, e ambos são valiosos para quem deseja viver de modo a honrar o Criador. Amós não pregou algo sem esperança. Ele apontou para um Deus que jamais recusa o arrependido. Que possamos, com humildade, acolher esse versículo raro nos púlpitos e permitir que ele transforme nosso interior, preparando-nos para o verdadeiro dia do Senhor.